Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta sexta-feira um giro de notícias com muitas informações sobre o nosso querido Santos Futebol Clube. Antes de falarmos sobre mudanças no time titular, dois jogadores que rescindiram seus contratos e também uma grana que o Santos vai arrecadar com a venda de um atleta, claro que eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like para o YouTube impulsionar o nosso conteúdo. Já comente o que você está achando dessas informações do Santos, o que você pensa sobre o momento do Santos e compartilhe esse vídeo. Vamos juntos rumo aos 5 mil inscritos, porque aqui no canal Filho de Peixe, você já sabe, o torcedor santista tem vez e voz, tá certo? E só deixando aquele recadinho de sempre, né? Hoje, sexta-feira, a partir das 22 horas, o Brasil enfrenta a seleção do Paraguai na Copa América. Apesar desse ser um canal do Santos, eu tomei a iniciativa de comentar os jogos da seleção brasileira, então o vídeo do jogo do Brasil com o Paraguai sai amanhã. Aí no domingo, nosso pré-jogo de Santos e Chapecoense. E na segunda-feira, assim que acabar a partida, vem aqui para o nosso canal participar da nossa live pós-jogo. Então, já passando para vocês a programação aqui do nosso canal nos próximos dias, tá certo? Dito tudo isso, então vamos às informações do Santos. Eu quero começar com duas informações que já saíram nos últimos dias, mas eu não tinha tido a oportunidade de abordar isso. Tivemos outras notícias mais relevantes para tratar. A primeira delas que eu quero falar é que o Santos está vendendo Lucas Pires, o lateral esquerdo, para o Cádiz da Espanha. Ele que estava emprestado desde quando foi flagrado ali na balada, naquele momento conturbado do Santos na briga contra o rebaixamento, foi emprestado ao Cádiz da Espanha e tinha uma opção de compra no valor de 2,5 milhões de reais, que dá aproximadamente 15 milhões de reais. O valor certo é 14,7 milhões de reais. É interessante que o Cádiz tenha optado pela compra do Lucas Pires, porque o time foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Espanhol, terminou na 18ª colocação. Quando o Cádiz foi rebaixado, cogitava-se que eles não fariam investimento por ter caído para a segunda divisão, mas o Lucas Pires será vendido ao Cádiz. Eu fico um pouco dividido porque eu acho que na atual circunstância, ainda que eu ache que o Souza tem totais condições de tomar a vaga de lateral esquerdo, o Santos hoje, neste momento, não tem uma outra opção na lateral esquerda, né? Por exemplo, no jogo contra a Chapecoense, o Escobar está suspenso e o Santos vai escalar um jogador destro para jogar na lateral esquerda. Então, até por isso, o Santos cogitava integrar o jogador novamente, mas com essa proposta, o Santos vai vender o atleta. E essa venda é fundamental porque vai aliviar um problema que está à vista no radar do Santos. Antes que você comemore, opa, 15 milhões que o Santos vai usar para contratar jogadores, agora vai. É melhor tirar o cavalinho da chuva, porque o Santos provavelmente vai destinar esse valor para evitar um transfer ban. Sim, o Santos não tem um dia de paz e esse valor provavelmente será destinado ao Mônaco. André, mas por que o Mônaco? O Santos ainda deve cerca de 4 milhões de euros ao Mônaco pela contratação do Jean Lucas e precisa pagar cerca de 2 milhões até o dia 30, também conhecido como domingo. Então o Santos deve já encaminhar toda essa grana da venda do Lucas Pires para o Mônaco para evitar um eventual transfer ban, porque o Santos é assim, né? É aquele cara que vai na concessionária, tira o carro, anda com o carro, vende o carro e não pagou a concessionária. O Santos comprou o Jean Lucas do Mônaco, o Jean Lucas já foi vendido para o Bahia e o Santos não terminou de pagar o clube ao qual ele pertencia, tá certo? E outro assunto que eu quero falar para vocês é sobre Morelos. Alfredo Morelos quer ficar. O Santos afastou o jogador de novo, né? Uma coisa meio bizarra é o Santos ficar afasta o Morelos, reintegra o Morelos, afasta o Morelos, reintegra o Morelos. Ele não tem sido relacionado para as partidas. A última vez que ele esteve relacionado e entrou em campo foi contra o Novo Horizontino. De lá para cá não entrou mais em campo, mas o Morelos não quer sair. Havia tido uma sondagem de um clube do México que o empresário dele rejeitou, depois uma possibilidade dele ser vendido ao Júnior Barranquilla da Colômbia, mas o time não seguiu com as conversas e o Morelos já deixou bem claro que quer ficar. Ao mesmo tempo em que o Santos diz que ele não conta com o jogador. Então esse é um impasse. E o Morelos, quais são as razões do Morelos? Ele diz que não teve tantas oportunidades e que quer provar o seu valor. Ele alega também que abriu mão, já aceitou reduzir o seu salário, que abriu mão de ofertas vantajosas da Arábia Saudita para jogar para o Santos e que ele não teve as devidas chances. E eu, infelizmente, vou ter que concordar com o Morelos.
Desde que o Morelos chegou ao Santos no meio do ano passado, ele jogou 20 partidas. Foram 17 nesse ano e apenas 3 no ano passado. Ao longo desses 20 jogos que o Morelos fez desde que chegou, ele tem 4 gols. E essas 20 partidas representam 791 minutos. Só no ano de 2024, o William Bigode fez os mesmos 20 jogos do Morelos e ele fez 5 gols. O Morelos fez 4. E o William Bigode jogou 1.001 minutos, ou seja, uma minutagem maior e quase nenhuma diferença no número de gols. E o Furt, comparando só os números dessa temporada, tem 18 jogos, ou seja, um jogo a mais do que o Morelos nessa temporada e os mesmos 4 gols em 884 minutos. Então, de todos os centroavantes do Santos, o Morelos é o que tem a menor minutagem. Então, quando ele diz que não teve as mesmas oportunidades do que os seus concorrentes, ele está certo. O fato é que se o Morelos não custasse o que custará a partir do ano que vem novamente, um salário na casa de R$1 milhão, ele não seria preterido dessa forma. O problema é que o Alexandre Galo topou pagar tudo isso para o Alfredo Morelos. Porque se ele custasse o que custa o William Bigode, ele não estaria sendo afastado e reintegrado sucessivamente. E, para deixar claro, eu não concordo com esses afastamentos bizarros que o Santos faz. O Morelos não foi afastado por indisciplina, o cara até contratou um preparador físico particular e emagreceu, então o Santos está depreciando um ativo. Suponhamos que um clube tope pagar um valor no Morelos. Uma coisa é o que vão supostamente pagar com ele em campo, a outra é quanto vão oferecer para um jogador afastado, treinando em horários separados. Então acho que até é burrice do Santos depreciar os seus ativos como está fazendo com o Morelos. Já que o cara tem contrato, põe para jogar. Ele tem a menor minutagem dentro de campo e não fica devendo tanto assim para os seus companheiros, tá certo? Agora, duas boas notícias, o Santos rescindiu os contratos de Gabriel Carabarral e Juan Casares. A do Casares saiu 2 minutos antes de eu gravar esse vídeo, de ligar a câmera, reportagem fresquinha que saiu agora por volta das 18 horas no GE. Casares não joga mais com a camisa do Santos, tinha contrato até o final do ano e não joga mais. O Casares não é uma bomba para o Santos, porque salário baixo, cerca de R$50 mil até o final do ano, então deve ter tido uma rescisão amigável, não tenho todos os detalhes, não sei se o Santos topou pagar o que precisaria pagar daqui até o final do ano, mas seria ali cerca de 50 mil vezes 6 meses, arredondando, R$300 mil, é como se fosse um salário, um mês de salário do Morelos, por exemplo, então que o Casares siga a sua carreira, mas a grande economia que o Santos vai fazer é na rescisão do contrato do Gabriel Carabarral, meia argentino de 32 anos, que o Santos havia contratado junto ao Argentino Júnior por R$8 milhões, uma quantia inacreditável. Ele tinha contrato até junho de 2026, ou seja, até mais 2 anos de contrato. Não estava nos planos do Santos, ele que voltou de empréstimo do Puebla do México, o Santos rescindiu o contrato com ele e vai economizar cerca de R$5 milhões. Eu não sei quanto ganhava o Carabarral, acredito que ele deva ter recebido um valor do Santos, mas o Santos, no acordo que fez, somando os salários que ele teria que receber até junho de 2026, o Santos economiza R$5 milhões, segundo as reportagens que saíram no De Olho do Peixe e também no Diário do Peixe. Então, acho que o erro foi contratar o jogador, né? Jogador fraco, que nunca se firmou em lugar nenhum, nunca teve destaque na Argentina e que o Santos deu 3 anos de contrato. A rescisão é uma boa notícia e o Santos ainda deixa de pagar, né? Desonera sua folha com um jogador que é muito fraco. E agora, as últimas notícias que eu quero passar para vocês é a seguinte: Guilherme está machucado de novo. Ele teve um edema na posterior da coxa esquerda. O Santos alega que não é o mesmo músculo que ele lesionou da outra vez, quando ele ficou 4 partidas fora, mas o fato é que ele não joga na segunda-feira contra a Chapecoense e provavelmente não joga na outra sexta-feira contra o Ceará. Se fosse a mesma lesão, alguém teria que explicar por que é que o jogador foi submetido a essa carga. Ele jogou 90 minutos contra o Goiás voltando de lesão. Mas já que o Santos alega que foi uma outra lesão num outro músculo, a gente tem que questionar mais uma vez a preparação física do Santos, que está uma verdadeira vergonha. Os jogadores se arrastam em campo, os jogadores não têm resistência física e os atletas estão lesionando.
O departamento médico do Santos é um verdadeiro açougue. Os jogadores caem lá e apodrecem, não tem nenhuma condição, não são recuperados a tempo, então parece que vão para o matadouro. Infelizmente, me desculpem a expressão um pouco grosseira, mas o departamento médico do Santos é algo a ser estudado. Mas antes do departamento médico, a gente tem que questionar a preparação física. O Santos joga uma competição, às vezes fica 10 dias sem jogar e os jogadores têm a resistência física de uma criança de 3 anos de idade que nunca fez exercício físico. Então isso é ridículo, isso precisa ser cobrado e isso precisa ser alterado. Hoje o Santos treinou e falaremos da escalação já já, mais uma vez em um único período. Dá meio-dia, a galera vai para casa, almoça e ninguém sabe o que faz. Se fica em casa dormindo, vendo uma série, tomando refrigerante, comendo pizza, ninguém sabe. Poderiam ficar no CT treinando, mas o Santos acha que tá uma maravilha treinar uma vez por período. Então, uma vez por dia. Boa recuperação ao Guilherme, acho que ele é o melhor jogador do Santos, é o que mais faz diferença. E sem ele em campo a gente viu como o Santos cai de rendimento, tá certo? Então, que se recupere logo, que se recupere 100% e que o Santos reflita sobre a carga de treinamento e também sobre a preparação física dos seus jogadores. Quero falar também de 3 jogadores do Sub-20 que foram inscritos no Campeonato Brasileiro da Série B. São eles o Gabriel Bontempo, o Bernardo e o Matheus Xavier. 3 jogadores que jogam ali na faixa central. O Matheus Xavier e o Bernardo mais meias. O Bontempo pode jogar aberto pelos lados, como jogou na Copinha. Boa notícia. Tomara que a molecada da base tenha cada vez mais espaço e que o Carille, mesmo que contrariado, mesmo que à força, dê chance para esses meninos. Ontem, a Bolívia tomou uma surra do Uruguai na Copa América, é verdade, mas o Miguelito foi titular, jogando contra uma seleção bicampeã do mundo, uma das equipes mais fortes da América do Sul. Como é que o jogador é titular da sua seleção numa competição oficial, jogando contra o Uruguai, que tem a maioria dos seus jogadores da elite do futebol europeu, Darwin Núñez, que joga no Liverpool, tem o Valverde do Real Madrid, entre tantos, o Ronald Araújo do Barcelona, entre tantos jogadores, e o jogador não serve para jogar no Santos, contra Brusque, Operário, Novo Horizontino, Vila Nova, Goiás, Curitiba, isso não entra na minha cabeça. Então, o Miguelito, o Jair, o Souza, o Sherman, todos esses meninos da base, agora o Bernardo, o Matheus, o Bontempo, precisam jogar. Esse sempre foi o DNA do Santos, e já que o Santos não tem dinheiro para nada, que dê chance para os meninos da base, porque pode fazer receita com eles. E para fechar esse vídeo, quero falar sobre a provável escalação do Santos contra a Chapecoense. É claro que a gente vai se debruçar sobre esse assunto no pré-jogo, mas algumas informações divergentes saindo por aí. Aparentemente o Carille está fazendo diversos testes, e que bom, né? Já que não vai mudar o esquema tático, que observe algumas peças. A informação que saiu é que o Carille testou o Aderlan no lugar do Sherman, o Jair no lugar do Joaquim, o Patati no lugar do Pedrinho e o Otero no lugar do lesionado Guilherme e também o Rodrigo Ferreira na lateral esquerda. A informação sobre o Jair titular ainda saiu num único portal, que foi o De Olho no Peixe. O Globo Esporte, por exemplo, diz que o Joaquim joga, então vamos ver, né? Eu só questiono algumas coisas para esse vídeo não ficar muito grande. Se o Aderlan e o Patati jogarem, o que eu gostaria de que alguém me explicasse no Santos é a seguinte, e o próprio Jair, mas mais o Aderlan e o Patati. O Aderlan virou a 4ª opção de lateral, já jogaram pela direita, além do Sherman, o Rainer e o Rodrigo Ferreira. O Aderlan, ninguém sabia onde estava, ninguém sabia nem se estava vivo, e de repente pode aparecer no time titular. Por quê? O Sherman fez o quê? Foi mal contra o Mirassol, mas ele é o melhor lateral entre todos que o Santos tem, tanto da direita quanto à esquerda. Então, como o jogador vai de 4ª opção para titular? E no caso do Patati, ficou de fora de várias partidas aí, sendo cortado da lista de relacionados. Lembrando que ele vinha sendo titular com a lesão do Guilherme, ele foi cortado, nem para o banco ia, e agora reaparece no time titular. E no caso do Jair, se jogar no lugar do Joaquim, por que o Jair então foi rebaixado para o Sub-20 e vem do Sub-20 direto para titular do Santos? Entendem como os processos no nosso time são bagunçados, não tem critério nenhum? Mas que eu queime a língua e que esses jogadores, Jair, Aderlan, Patati, façam a melhor partida da vida deles e que o Santos ganhe contra a Chapecoense. Eu só estou questionando aqui processos. Não me faz sentido, não faz sentido para mim que o jogador vá de titular para barrado, de barrado para titular, do sub-20 para titular. Um jogador que era a última opção virá titular. Mas enfim,
O Carille, eu espero que esteja, que saiba o que está fazendo. A gente vai descobrir como esse time vai performar, se é que esse será o time, na segunda-feira, a partir das 19 horas, contra a Chapecoense na Vila Belmiro. Esse era o vídeo, muita informação para vocês, quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Deixe seu comentário, like se gostou, se inscreva se não estiver inscrito, comente, compartilhe, vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos, porque aqui no canal Filho de Peixe o torcedor santista tem vez e voz. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.